Olá a todos, aqui quem vos fala é o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR. E este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Bom, esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui é mais um devaneio, né? À medida que eu for pensando aqui, eu vou conversando com vocês, sem filtros, sem roteiro, né? E então, se em algum momento a minha dicção falhar aí, vocês ignoram, né? Porque agora eu tô em horário de serviço e eu tô andando aqui conversando com vocês. Pois bem, eu vi um vídeo que o Mr. Salim, também recém-retornado aí, né, à comunidade, fez um vídeo bastante interessante, né, sobre a questão da digamos, caçada, né, aos produtores de conteúdo Red Pill, que entra nessa questão dos PWAs também, a galera do NoFap, entendeu? E como isso daí também pode respingar no waifuísmo, né? Nós que estamos na comunidade aí há muito tempo sabemos que o waifuísmo surgiu aqui no Brasil, pelo menos, né, dentro das entranhas da própria comunidade aí da machosfera, mas com o tempo, evidentemente, por percebermos que os nossos valores e princípios que daria origem ao waifuísmo moderno se destoava completamente, ou em maior parte, né, do que eles pregavam, né? Enquanto essa galera aí da machosfera convencional, que é onde encontramos aí os PWAs, pessoal aí do MGTOW e outras comunidades aí, tendem a pautar, né, a sua retórica, a sua narrativa aí girando em torno sempre de validação externa, fardo da performance e outras coisas relacionadas. O pessoal waifuísta estava mais pautado em desenvolver virtudes, princípios e valores individuais, né? Percebemos que, tipo assim, os caras muitas vezes, quando entra nesse tipo de discurso aí da machosfera convencional, ou entra naquela espiral da rage, como a gente costuma falar, e isso faz com que eles não desenvolvam nada de útil, ou ele vai se tornar um tipo de dependente emocional excessivo. E nos dois casos ele não vai construir nada de positivo para si mesmo. Já nós waifuístas já vimos também de uma certa tendência, né, vamos dizer assim, de uma certa... Já tínhamos o costume, né, com comunidade otaku, coisa de curtir anime, videogame e coisas do tipo, né? Muitos de nós já carregávamos desde a juventude a centelha, né, do amor bidimensional, né, que é a nossa atração pelas waifus, e acaba que ao direcionarmos a nossa atenção a nossa atenção afetiva às waifus fez com que nos destoássemos dessas comunidades. E se formos ver na prática, né, hoje em dia é muito claro que
que o pessoal que está mais aí ligado aí nas comunidades masculinistas e etc., eles não aceitam muito bem a filosofia, né? Que é filosofia barra estilo de vida, como alguns queiram chamar. O que podemos dizer também é que essa caçada, né, vamos dizer assim, às comunidades masculinistas, inevitavelmente pode acabar esbarrando no waifuísmo, mas não necessariamente pelos motivos, né, citados pelo Mr. Salim, que é a questão aí de alguns waifuístas que são adeptos da escola filosófica neocínica, né, ou neocínica, como algumas pessoas quiserem falar, que é o pessoal do Honk, que é um tipo de pensamento filosófico, né, e forma de expressão baseada no cinismo, que é uma escola helenística filosófica, né, que ficou bastante conhecida através de Diógenes de Sinope. Então, o que podemos dizer é que, tipo assim, o real interesse deles em atacar essas comunidades em si, inclusive pintando de, por exemplo, a gente muitas vezes fala sobre dolls, sobre ter waifus, sobre a questão de como uma waifu pode agregar muito mais emocionalmente, psicologicamente, né, do que um relacionamento 3D que acaba esbarrando em negociação com os valores e princípios, perda da identidade pessoal, apenas para atender uma demanda, né, social. O sistema em si, eu não vou dizer exatamente a palavra ginocêntrico, porque eu acho que o negócio é muito mais amplo do que isso, né? Mas eles precisam que as pessoas estejam submissas às conveniências sociais impostas, independentemente dela ser beneficiar, né? Independentemente dela beneficiar o indivíduo ou não, independente dela beneficiar o indivíduo ou não, porque ela, na verdade, o sistema em si, ele não está interessado no indivíduo, mas em manter as engrenagens deles girando, né? Eles querem o controle absoluto. Eu tenho um conhecido da Rússia, né, que inclusive ele é bastante inteirado aí nessa questão do waifuísmo, né? E ele tinha me mandado uma matéria recentemente que Vladimir Putin, que é o presidente lá da Rússia, né, podemos dizer assim, fez 2 proibições recentemente, que foi a proibição da pornografia e da prostituição, obrigando necessariamente os homens, né, sempre a exigência recai sobre os homens, né, conhecer, entre aspas, pessoas de verdade, fecha aspas. E o que podemos tirar disso? Bom, aqui no Brasil vemos também, em paralelo, uma certa política aí, né, que está surgindo aí de proibir as dolls. Mas essa proibição das dolls aí se dá por conta de uma minoria, né, de adeptos e entusiastas da tecnogamia, né, que são adeptos de um tipo de doll específica, que até mesmo a comunidade em si, os pensadores teóricos não concordam necessariamente com esse tipo de produto. Então,
eles tendem, na verdade, o sistema de forma preguiçosa, né? E porcamente, vamos dizer assim, para encaixar nas narrativas dele, eles criam espantalhos, né? Como se todos os adeptos das dolls, os entusiastas, tivessem interesse exatamente nesse tipo de doll. E essa não é verdade. Na verdade, uma minoria e só os caras mais esquisos que tem interesse nesse tipo de coisa, né? A maioria busca uma dollzinha estoica, né, para chamar de sua, e com aparência que não aflige, na verdade, né, não contraria a nenhum tipo de norma legal, né, vamos dizer assim. Então, eles criam espantalhos, entendeu? Para justificar uma caça às bruxas que só existe na mente deles através dessas correntes aí filosóficas não, ideológicas, porque filosofia e ideologia são duas coisas totalmente opostas. Inclusive eu posso estar falando sobre isso em um outro vídeo. Então, o que eles querem é o controle absoluto, né? Pois quando o homem, na verdade, busca desenvolver uma relação 2D ou tecnogâmica natural, e ele se sente satisfeito com isso, né? E isso, de certa forma, faz com que ele se sinta completo e realizado, né? Ele não vai sentir falta de nada mais no mundo 3D. O waifuísta, para falar a verdade, ele não interfere no mundo 3D, né? É interessante isso. O waifuísmo, ele só quer coexistir com o mundo 3D, mas ele não quer interferir no mundo 3D e não aceita que o mundo 3D interfira nas coisas dele. Entendeu? Misturar expectativa com realidade, né, com o mundo concreto, duas coisas que realmente não se misturam. Mas eu posso estar abordando isso sobre outras expectativas também em um outro vídeo, né? Bom, então, se a maioria dos caras resolvem se alinhar, na verdade, se tornar adeptos da tecnogamia e do waifuísmo, o que vai acontecer é que a indústria, né, desses aplicativos de encontro, essa indústria das baladas, dos relacionamentos, que isso é uma indústria que o sistema se beneficia grandemente disso, né? O cara, quando está na caçada, vamos dizer assim, né, que ele está ávido por ter uma companhia, ali ele vai despender tempo, energia, dedicação e também muito do financeiro dele, né? Quando você se torna waifuísta, além de se tornar minimalista, né, você vai se tornar indiferente a certas dinâmicas sociais. E isso que incomoda, na verdade, o sistema, né? A intenção não é nem prejudicar o sistema, a questão é não se ferrar com ele. E não necessariamente como uma autopreservação, né, como alguns falam, mas na verdade é uma certa forma de que o waifuísta entendeu que antes de você desenvolver qualquer tipo de sentimento por uma pessoa 3D, né, você desenvolve, na verdade, esses sentimentos pelas expectativas que você cria em torno dessa pessoa. Ou seja, se é expectativa, é idealização. Se é idealização, está no plano 2D. E se está no plano 2D, bom, por isso eu digo que todo homem essencialmente é waifuísta, né? Porque antes dele
ter qualquer tipo de atração por uma mulher 3D, né, orgânica, ele cria uma imagem dela na cabeça dela e ele se apaixona por essa imagem, não necessariamente pela pessoa. E bom, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, né? Eu converso com vocês um pouco mais em uma outra ocasião. Eu sou Kelônio Shinobi e este foi mais um vídeo no Waifuísmo Sem Máscaras. Eu fico por aqui e até a próxima.